E é por esse contexto histórico grandioso que é importante elaborar um planejamento que não seja só eficiente, e a gente lembra da frase que a Alda trouxe para a gente, né? Eu falei que toda vez que eu ler essa palavra, agora eu vou lembrar da Alda, porque ficou a cara dela e ficou a cara da Semana Orçamentária também, né? Realmente a gente vai trazer, como ela disse, para o coração, maravilhosa Alda, né? Maravilhosa Alda nas apresentações dela, deixa grandes reflexões, aprendi muito com ela também. Mas esse planejamento ele não pode ser só eficiente, mas ele também precisa ser eficaz, né? Então é justo que muito custe o que muito vale. Por isso que a gente precisa dar muita importância na gestão desse orçamento, né? Porque ele tem muita visibilidade, ele tem muita discussão, tem muitos questionamentos em cima dele. Muitas pessoas ficam perguntando por que tem tanto orçamento destinado para contratos, mas esses contratos que fazem a universidade funcionar do jeito que funciona, né? Então, obviamente, não é, apesar de que os contratos, ele ali está mais ligado à atividade de meio, e a FIM, a gente sabe que a FIM é formar cidadãos, né? Enfim, toda essa missão linda que a universidade tem, mas por ele ser muito grande, precisa de toda uma gestão orçamentária que seja eficiente e seja eficaz, tá? E aí, para quem não sabe, para quem não é da administração, como eu, tive que estudar, não tem jeito para vir falar com vocês, porque eu não sou administradora, né? Nada, assim, apesar de que a contabilidade, ela é uma parte da administração, né? Então, a gente acaba estudando muito esses conceitos na universidade também, mas eficiência é fazer algo da melhor maneira possível, usando o mínimo de recursos, tempo, dinheiro, energia, ou seja, é fazer certo. E eficácia é alcançar o objetivo independentemente de como foi feito, ou seja, é fazer o que precisa ser feito. Só que para contratos, e na verdade eu não falo nem contratos, eu vou abranger outros orçamentos, é que a gente precisa ser eficiente e eficaz. E alguém sabe aí qual é o resultado da soma desses dois? Me manda ali no chat para eu ver. Sei que tem um monte de administrador, né, aí. Efetivo. Tudo bem. Perfeito. Ó, os administradores respondendo ali. Legal. Qualidade, sucesso, efetividade. Bem, é isso mesmo, gente. Efetividade, né? Efetividade é a soma da eficiência mais a eficácia. E para alcançar a efetividade, o planejamento ele deve ser construído com base em uma análise cuidadosa e detalhada de todas as possibilidades, tanto positivas quanto negativas. Por isso que eu falei ali no início que é importante vocês trazerem as vivências de vocês, sejam elas positivas ou negativas, porque elas vão essas vivências que constroem um bom planejamento, e um bom planejamento gera uma boa execução, né? Uma boa execução gera ótimos resultados. Então, uma coisa está ligada à outra. A Carmen falou ontem do ciclo PDCA, e é um ciclo, esse ciclo do planejamento que a gente sabe que ele é constante, não para. Mas as vivências negativas, elas também fazem parte desse ciclo, então é importante a gente fazer análise de todas as possibilidades, né? E um planejamento bem estruturado, ele considera reflexões profundas, né? E aqui a gente pode invocar o método 5W2H, que para quem não conhece, esse método ele trata de perguntas estratégicas e direcionadoras nessas reflexões, né? Nessas reflexões profundas que eu falo, porque a gente precisa, quando a gente vai fazer um planejamento, e isso serve tanto na UFOPA para contratos, na vida pessoal, a gente precisa fazer reflexões muito profundas, né? E aqui esse método ele cai muito bem porque ele trata dessas perguntas. O 5W, para quem não sabe, são cinco perguntas em inglês, né? E 2H são as outras duas perguntas que também são em H.
What, o que será feito, why, por que será feito, where, onde será feito, when, quando será feito, who, quem fará, o how, como será feito, e o how much, como, quanto custará. Né? Então, essas perguntas, elas direcionam um bom planejamento, elas são importantes para você conseguir ali identificar todos os detalhes do bom planejamento. Então, como falei, essas perguntas guiam a construção de um planejamento robusto, que permite antecipar desafios, minimizar riscos e aproveitar oportunidades, garantindo maior eficiência e adaptabilidade no cumprimento dos objetivos traçados. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você já conheciam esse método? Vocês utilizam ele na vida pessoal? Vocês já tinham parado para refletir? Na hora de construir o planejamento de vocês fazem essas perguntas? Vão me contando ali no chat, por favor. Já disse, gente, eu não quero hoje ficar sozinha. Eu vou interagir muito com vocês ali, porque eu fico meio ansiosa se eu estiver sozinha aqui. Trouxe até uma tela. Vocês estão vendo que eu estou conseguindo ver o chat hoje, porque eu não queria ficar sozinha. Oi, Polly? Sim, pode falar. Eu acho que quem está aplicando isso com grande evidência hoje, inclusive da Proplan, é o PDU. Teve uma fase do PDU que eles utilizaram o 5W2H, utilizaram o FOFA também, que é os pontos fortes, fracos, as ameaças e oportunidades. Legal. Então, a gente está executando com essa motivação pelo PDU. É muito bacana. Ai, que bom, Francisco, que vocês têm tido essa percepção, né? Isso é muito importante para um planejamento. Eu faço isso no meu planejamento pessoal. Para quem não sabe, ano passado eu fiz uma mentoria com a Renata e a gente fez construir o meu planejamento pessoal. Pessoal mesmo, mas não era só financeiro, ele envolvia várias questões e foi um sucesso e a gente utilizou muito essa ferramenta no meu planejamento. Esse ano, para eu construir meu planejamento pessoal também, trouxe essa ferramenta, ela é muito importante para nos guiar mesmo, né? Então, vamos lá. Peter Drucker, quem já ouviu falar em Peter Drucker? Ele é considerado o pai da administração moderna. Né? Ele enfatizou em várias das suas obras a importância do planejamento estratégico como um processo de reflexão e análise profunda para alcançar resultados eficientes e eficazes. Aqui abaixo eu trago algumas etapas citadas em suas obras que são importantes para a elaboração de um bom planejamento. Deixa eu ver o chat aqui. As minhas mentoradas. Tenho 2 mentoradas, para quem não sabe também, eu sou mentora financeira, de educação financeira pessoal. Flávia e Renata já foram minhas mentoradas, lindas. Então, gente, previsão e reflexão é uma dessas etapas. Planejamento estratégico, ele é um exercício de antecipação, ou seja, você se antecipa prevendo fatos que podem ocorrer e assim você consegue ter um planejamento estratégico. Objetivos e priorização. É importante ter clareza nos objetivos e nas prioridades. Análise de riscos e consequências. Muitas vezes a gente deixa-se de lado, né, a questão da análise de riscos, mas como ela é importante para prever fatos também, porque nessa análise de riscos você já reflete também as coisas que podem acontecer de ruim naquela situação. E com essa previsão você se antecipa, né, ali com esse exercício de antecipação. Então, identificar riscos e avaliar os impactos de decisões futuras. Flexibilidade e adaptação. Mesmo com um planejamento bem estruturado, ajustes e adequações são necessários. E eu até trago uma frase dele aqui, em uma das suas obras, que ele fala: o planejamento estratégico não trata de decisões futuras, ele lida com o futuro das decisões presentes, né? Então, a gente tem que tomar boas decisões para que no futuro a gente também tenha que lidar da melhor forma, não tenha muitos problemas, né? Então, o objetivo do planejamento orçamentário de contratos é garantir que os recursos estejam alocados corretamente, de modo que o contrato seja executado sem interrupções financeiras. O planejamento deve ser baseado em estudos prévios, como estimativas de custos e prazos, levando em conta fatores como repactuações,
reajustes e possíveis aditivos contratuais. A base do planejamento é garantir que os recursos sejam suficientes para a execução do contrato conforme previsto. Mas nós sabemos também que o planejamento não é estático. Renata falou isso algumas vezes, eu acho. E é por isso que existe o que nós chamamos de replanejamento. Eu falo nós ali de plan, eu até quero pedir para os administradores para saber se esse é um termo assim mais da administração mesmo, porque replanejamento, eu lembro muito da gente criando, falando nesse termo ali, né, dentro de plan, e a gente utiliza ele com muita frequência. E o que seria o replanejamento, né? O replanejamento orçamentário, ele advém de uma necessidade de ajustes no orçamento inicial, né? Quando o planejamento inicial se mostra inadequado, seja por erros de cálculo ou por mudança nas condições de contratos, imprevistos ou mudanças no cenário contratual. E, para isso, requer alterações nos custos, alterações nos prazos de execução ou a inclusão de novos elementos no contrato, como prorrogações ou aditivos. O replanejamento ele envolve uma nova análise do orçamento, ajustes nas previsões de gastos e, muitas vezes, uma reavaliação dos cronogramas financeiros também. Então, às vezes, o replanejamento, dependendo do impacto que ele vai gerar, ele mexe muito, mexe com tudo que a gente já vem planejando, né? Então, o planejamento ele é feito antes do início da execução do contrato, por isso ele é prospectivo, e o replanejamento ele ocorre ao longo da execução, quando há necessidade de ajustes devido à mudança de cenário. Então, o replanejamento ele vem ser corretivo, né? Muitas vezes. E qual a importância da comunicação com a DIPLAN em casos de replanejamento? É essencial que qualquer replanejamento seja comunicado de maneira clara, objetiva e tempestiva à DIPLAN, pois isso garante a conformidade, né, o alinhamento com as diretrizes institucionais e os limites orçamentários estabelecidos, evita conflitos, né, facilitando o ajuste do orçamento global da instituição, evitando sobreposição de prioridades ou alocação inadequada de recursos, proporciona transparência, né, mantém o registro formal das alterações realizadas, o que fortalece a transparência e a credibilidade da gestão, e possibilita ajustes globais. Replanejamentos em contratos específicos podem demandar reestruturação em outros setores ou outros contratos interligados. Então, os replanejamentos eles têm um grande impacto, né? Mas aí, gente, deixa eu ver se eu... aqui eu faço alguns adendos aos replanejamentos, né? Os replanejamentos frequentes, eles podem apontar problemas que precisam ser diagnosticados e solucionados para melhorar a eficiência do processo de gestão orçamentária. Se os replanejamentos estão acontecendo com muita frequência, é fundamental revisar os processos de planejamento para identificar lacunas e implementar melhorias, certo? Por quê? O replanejamento constante ele é o reflexo de que um planejamento talvez não esteja sendo feito do jeito certo, do jeito pleno, do jeito que deveria ser, né? Embora os replanejamentos devam ser minimizados, quando realmente necessários, eles devem seguir boas práticas para reduzir seus impactos. É essencial que cada replanejamento seja visto como uma oportunidade para refletir e ajustar o processo de planejamento inicial, transformando falhas em aprendizado e promovendo ali uma gestão orçamentária cada vez mais eficiente, eficaz e alinhada aos objetivos institucionais, certo? Tem aqui tudo claro para vocês. Pode, eu fiquei com uma dúvida, é uma dúvida bem superficial, mas foi lá acho que no segundo ou terceiro slide, quando você destacou que o nosso orçamento, o custeio da UFOP é acima de 60% direcionado para contratos. Aí se deu essa ênfase nesse número. Mas eu queria saber se você já chegou em algum momento, vocês já compararam com outras IFES, se é isso mesmo, se a gente está no mesmo patamar, ou se isso está sobreposto, se é sobrecarregado. Mas nesse sentido. Tu me pegaste, eu realmente não fiz ainda esse comparativo, não sei se a Renata tem essa informação. Renata, me socorre. Foi, Francisco.
A gente não fez um comparativo assim minucioso, tá? Mas pelos fóruns que a gente participa de planejamento e administração, sim. E as IFES têm essa carga, né, pesada que a gente chama de contratos, porque assim mais de 60, esse número já chegou e algumas IFES chega até 80%, para você ter uma noção. Então assim é muito complicado. Não é porque tem muito contrato. Na verdade, às vezes, o orçamento que ele não cresce na mesma velocidade que a instituição cresce, como que tem acontecido com a própria UFOPA, entendeu? O nosso orçamento deu uma melhoradinha esse ano, mas assim, foi só 4% que cresceu, e a universidade cresceu muito mais que isso em termos de infraestrutura, em termos de próprio reajustes inflacionários, eles crescem mais do que isso. Então, realmente, a conta não fecha, entendeu? E isso não é só o FOPA, isso é um panorama geral. A gente não tem os números de cada instituição, mas a gente consegue, já tem essa percepção nos fóruns que a gente participa, tá? E aí o desafio se torna ainda maior. Por quê? Se a gente não tiver uma gestão fina desses contratos, gestão fina de todas as contas da instituição, apoio estudantil, contratos, tudo, a gente acaba desperdiçando recursos, entendeu? Podendo aplicar em ações mais estratégicas por conta de uma má gestão. Então, assim, que o nosso problema seja apenas falta de orçamento e não má gestão dos nossos recursos. E hoje, graças a Deus, a UFOPA, ela tem sido referência em gestão orçamentária, né? E por conta desses critérios, né, que a gente implementa aqui na UFOPA, por conta de todos os fiscais que também abraçam essa causa, então a gente realmente está seguindo no caminho. Tem muito ainda para crescer, tem muito ainda para evoluir, mas graças a Deus a gente está fazendo um bom trabalho nesse sentido. Espero que a tua resposta tenha sido, a tua pergunta tenha sido respondida, Francisco. Não em plenitude, né? A gente realmente não tem esse dado, é algo que a gente pode estudar, mas de fato é um desafio, né? Contratos é sempre um desafio, muito visado, inclusive, né? Por conta de, a gente sabe que historicamente problemas com corrupção estiveram muito ligadas a contratos na administração pública, então é um orçamento muito visado. Mas essa boa gestão ela é essencial para as coisas funcionarem, as coisas darem certo e serem trabalhadas, como a gente vem falando, né, desde o início da semana orçamentária, com eficiência, né, e eficácia também.